gente, boa noite, sejam bem-vindos. É mais uma alegria encontrar vocês aqui, né? Estamos juntos nessa noite de bastante frio, né? A gente não está congelando, mas estamos sentindo frio, mas o espaço é aconchegante, a energia que vai dominar no ambiente é uma energia gostosa e com certeza nós estaremos aquecidos com a nossa fé, com a nossa alegria de estar juntos, com a proteção do Pai que a gente tem, né? Que a gente sabe que está ali protegendo a gente e todos aqueles anjos protetores nossos, né? Sempre a gente faz uma pequena meditação e por isso a gente sempre apaga a luz para que você se relaxe, tá? Então vamos fazer isso agora. A Sônia vai começar a meditação e todos, por favor, fazendo a meditação. Bom, sem microfone, dá para todo mundo escutar? Dá, né? Bom, então vamos fazer uma mentalização rapidinha e vamos serenar a nossa mente. Chama Prática da Mente Serena. Vamos começar então acalmando nossos corações, respirando rítmica e profundamente. Essa experiência da prática da mente serena é baseada em respiração, observação e visualização. Com a mente serena, você dissolve conflitos internos e constrói inteligência emocional para se mover através da vida com força e felicidade. Então, sentemos com a coluna reta, os pés plantados no chão e fique imóvel como uma pedra, com as mãos no seu colo, com as palmas viradas para cima. Gentilmente feche os seus olhos. Tomemos 3 respirações profundas e com atenção. Inspire profundamente e expire. Agora, observe o seu estado interior até descobrir a emoção exata que você está sentindo. Continue respirando e olhe os seus sentimentos até você ser capaz de reconhecer e nomear a emoção que está experienciando. Observe a direção do seu pensamento. Você está obsessivo com o passado? Você está projetando um futuro caótico? Ou você está no presente? Coloque agora a atenção na sua testa, entre as sobrancelhas. Imagine aí uma pequena chama flutuando entre as sobrancelhas. Imagine agora que essa pequena chama vai se movendo para dentro de sua cabeça, na direção do centro do seu cérebro. E veja essa chama flutuando no centro do seu cérebro, limpando,
curando, limpando, curando, limpando, curando. Acabamos de fazer a prática da mente serena. Quando fazemos essa prática, a tendência é de nos sentirmos mais calmos. Então, no meio de conflitos e processos de decisões, que você se encontre num dia estressante, pratique essa mente serena quantas vezes precisar. E o impacto vai ser maravilhoso. Seu cérebro terá encontrado uma zona de maior sabedoria. Que haja calma na sua mente. Que haja calma na mente das pessoas que você ama. Que haja calma no mundo ao seu redor. Com nossos corações, então, mais calmos, sem nenhum sentimento inferior, vamos pedir, Senhor, do centro da pureza que Tu és, que a chama violeta purificadora se irradie para todo o nosso planeta, limpando, transmutando, transformando, curando. Do seu coração, foco de luz violeta, iluminando todo o nosso planeta. Senhor, do centro do amor que Tu és, que a chama rosa do amor envolva cada ser que habita o planeta Terra. E que esses seres distribuam à sua volta o amor universal que existe na essência de cada um. Do seu coração, foco de luz rosa, iluminando todos os seres do planeta Terra. Senhor, que do centro da paz que Tu és, que a luz branca da paz, escrito paz em dourado, envolva completamente o nosso planeta, visitando todos os lugares onde haja conflito, dor, guerra, aflições. Cura, Pai, cura o nosso planeta. Do seu coração, foco de luz branca, iluminando todo o nosso planeta. Do centro da sabedoria que Tu és, derrama-te em luz dourada sobre todo o cosmos. Do seu coração, foco de luz dourada, iluminando todo o cosmos. Senhor, que a pureza, o amor, a paz e a sabedoria se estabeleçam na Terra. E assim, então, vamos pedir a Jesus, nosso Mestre, juntamente com Maria e as falanges angélicas, os mentores dessa casa, os mentores de cada um de nós, a Francisco de Assis, o patrono dessa casa, que possamos então dar por iniciado os nossos trabalhos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Antes de iniciarmos a palestra propriamente dita, a Rusa vai ler um texto. O nosso texto de hoje é sobre a felicidade. Felicidade não é consequência, e sim causa. A gente decide ser feliz ou não. Simples assim.
As coisas não vão mudar por ficarmos reclamando dessa ou daquela situação. Temos que amar a vida, independente da boa ou má sorte. Não tenho controle sobre o meu destino, mas tenho sobre a forma como vou enfrentá-lo. Decidir ser senhor de seus sentimentos, optar por ter autocontrole, dirigir os seus pensamentos e escolher os sentimentos que irá cultivar é a nossa grande responsabilidade. A vida é igual para todos, com seus problemas e responsabilidades, só mudando a forma como nos relacionamos com ela. Deus não é injusto. As leis que nos governam funcionam com precisão matemática. A lei é perfeita, o homem é que destoa. Temos que entender que vivemos para aprender, crescer e evoluir. Nós escrevemos a história de nossa vida e todas as tramas são consequências de nossas escolhas. Não devemos desistir de todos os nossos sonhos de amor e felicidade só porque um deles não se realizou. Que assim seja. Amém. Bora acreditar, né, minha gente? Vamos, pensamento positivo. Nós vamos pedir a José de Assis e toda a falange dos Legionários da Luz que nos proteja nesse momento e que inspire o nosso irmão Juliano, a prata da casa, né? Nosso amigo, companheiro, professor, músico, Juliano, com a palavra. Pai de Santo nas horas vagas. Ai, Pai de Santo nas horas vagas. O que nas horas vagas? Pai de Santo. Bom, pessoal, boa noite a todos. Tá? Agradecer pela oportunidade, por estarmos aqui juntos, tá? E pedindo, como sempre, pedindo a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso amado mestre, nossos guias, mentores, mensageiros e companheiros que estão conosco, que possam também estar junto comigo nesse momento, tá? De fazer essa prosa aqui com vocês, essa conversa, esse bate-papo. E o tema que eu escolhi, logicamente que eu não estou aqui para dar a receita de como fazer um estalo que isso se cure de uma hora para outra, porque todos nós vivenciamos, passamos por isso, né, são as angústias da vida e dentro de uma aproximação com a visão espírita, tá? Então também vou falar da angústia, como que ela caminha lado a lado com a ansiedade, tendo a depressão, tá? Os sentimentos e pensamentos negativos como consequência, né? E até mesmo como uma porta para um processo obsessivo, tá? Então a gente vai fazer essa prosa aqui com vocês e espero poder estar contribuindo, tá, para essa noite, tá? Então a primeira coisa aqui, a gente tem que ter um Frankenstein para auxiliar a gente, porque depois de um dia de trabalho a cuca já está um pouco mais para lá do que para cá. Mas a gente começa com uma citação, né, um trecho de Kardec, né, do Livro dos Espíritos, lá no capítulo 2, no item 5, tá, que eu queria que a gente refletisse, tá, onde ele dá uma ideia inicial. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. E a perda do menor deles já começa a ocasionar uma tremenda angústia. Tá? Então essa frase, esse texto, né, esse verbete de Allan Kardec. E aí quando se fala em perdas, em não obter conquistas, não atingir objetivos, tá? Então tudo isso, né, que começa com uma pequena coisinha, com uma pequena peça, um pequeno, né, grão que nos falta, e essa coisa vai tomando uma dimensão muito grande dentro
de como que a gente entende esse fato do não conseguir, do não obter, por que não conseguiu, tá? Então já começa um processo de angústia, tá? E aí vem as perguntas, né? O que se entende por angústia, né? A diferença entre angústia e ansiedade, vamos tentar falar sobre isso aqui, tá? Então, o conceito científico da palavra angústia, ela vem do latim, né, angor, que significa uma conjunção de fatores como o medo, o nada, a gente vai falar um pouquinho do nada, né, a falta, e isso tudo começa a trazer, dentro dessa questão material, vem trazendo para o nosso lado emocional, com aquele aperto no peito, aquela dorzinha, aquele sentimento de que, gente, isso aí, não, por que não aconteceu, o que está acontecendo, o que está faltando. Então a gente já começa a não se sentir bem. Vem o espírito e a matéria com essa conjunção. E aí faz-se uma consideração a nível de primeiro, né? O medo da gente não conseguir, também o medo de perder. E quando a gente fala desse medo de perder, então a gente aproxima com apego, valores, né? E quando começa esse medo daquilo que a gente possui, que a gente acha também que tem posse de muitas coisas, achando que somos seres materialmente eternos, e não somos. Então, quando a gente começa a ter o medo de perder até aquilo que a gente ainda nem conquistou, aquilo que a gente ainda nem sabe o que a gente está buscando conseguir, mas já colocamos aquela coisa da interrogação. Será que vai dar? Será que não vai dar? E como que eu vou fazer sem isso, que eu ainda nem sei o que é? Então já começam a criar sintomas, tá, de um processo, né, de ansiedade, um processo até mesmo que, de uma forma exacerbada, vai levar a gente a um desespero e a uma condição mais além. Tá? Então começa com o medo. Ah, deixa eu virar aqui, tá? É uma questão histórica sobre essa palavra, angústia, que não é uma palavra atual, não é um termo atual, tá? Desde a antiguidade, desde os antigos, dos primitivos, até mesmo na época da antiga Grécia, com os pré-socráticos, depois com Platão, depois a própria filosofia ocidental moderna, né? Todo esse tema sendo trabalhado com o lado psicológico, tá? O lado do pensamento, também o lado da ação. Nas antigas sociedades também, como a gente sempre, quando está estudando a história da humanidade, as questões de guerra, as questões de conquista de povos que são subjugados por outros, aqueles que posteriormente vão sendo escravizados, né? Então, isso também traz para aquele povo que se envolve em um conflito, sabendo que se ele perder, ele vai ter uma consequência ou com a perda da vida, ou então com a subjugação, tá, de um outro povo superior. Então, puxa vida, se a gente não morrer, a gente vai ser dominado. O que seria melhor? A gente morrer ou ser escravizado e sofrer na mão do outro? Será que a gente vai vencer a batalha? Será que a gente vai ser escravo? Então, essa ideia de você também, sabendo que você pode ganhar, mas você geralmente também pode acabar perdendo. Então, a questão dos povos dominados, né, que atravessa a história da humanidade, né, a própria escravidão, a escravidão que não só atingiu o lado mais convencional do nosso país, né, do nosso continente, a escravidão negra, mas a escravidão dos povos, né, da Ásia, do Oriente, da própria Europa. Então, o medo de se envolver em algo que você pode vir a perder. Então, você já fica com o pé atrás, sabendo que muitas vezes os povos não podiam fugir, infelizmente, né, porque a guerra não é uma coisa boa, nunca é uma coisa boa, e muitas vezes acabava acontecendo e tendo uma consequência para aquele povo que, além da questão física, a questão
emocional, espiritual. Até quando eu vou ser preso, dominado por um ser humano como eu, e até quando que isso vai estar dentro da minha própria essência, que isso vai passar da minha pessoa para os meus descendentes. Meus filhos vão nascer escravos, meus netos, tá? Então, o sofrimento, né, como uma também forma de se entender e de se aproximar a essa angústia, a esse medo, os conflitos que a gente vê acontecendo na atualidade, na Europa, as questões sociais no Brasil, com comunidades, com problemas que envolvem tiroteio, a guerra civil interna que a gente vive. Então, aquele povo já fica com medo. Será que hoje vai ter tiroteio? Será que hoje vai ter bala perdida? Hoje vai ter morte? Hoje vai ter assalto quando eu sair de casa? Então, todo mundo já carregando esse medo, tá? Mas sabendo que você tem que enfrentar. Né? Que a gente, no final, vai falar sobre isso. Como que a gente também pode trabalhar a nossa reforma para enfrentar esse medo, tá? Bom, alguns termos relacionados com a palavra angústia, tá? Então, o nada. Aqui temos o nada, o medo e a ansiedade. Em relação ao nada, tá? Uma frase tirada, tá? De um pensador francês do período iluminista, tá? Auguste Comte, tá? Que foi o pai do positivismo dentro da França do século XVII, aliás, perdão. Então, o nada, na visão de Comte, o nada é um sentimento sem objeto. Como não há nada a combater, a angústia aparece. Então, muitos de nós precisamos ter um problema que não existe, mas que a gente crie e que a gente deixe ele crescer dentro da gente para poder ter alguma justificativa, até para também a gente não assumir a possibilidade, a condição que a gente tem de reagir a uma ação adversa da vida. O angustiado tem medo do nada, contrariamente ao ansioso, que tem medo de tudo. Daí a sensação de vazio ou de vagueza, que pode chegar ao sufocamento. O angustiado tem falta de ser, como se tem falta de ar. O nada lhe dá medo, e isso é a própria angústia, o sentimento apavorado do nada de seu objeto. Em cima desse nada que dentro do seu pensamento cresce e pode-se chegar a um tudo, então esse que tem medo do nada, ele também vai correr o risco também de continuar sendo um nada, né? Ou seja, eu preciso vencer algo, preciso derrotar algo que eu também nem sei o que é, mas eu não consigo viver sem esse problema. Às vezes nós, quando eu falo nós, eu também colocando a mim, não estou falando de vocês no geral, né? Da gente precisar ter um problema que a gente gosta, né? E a gente acaba se acostumando a ele. Não é que a gente gosta, a gente se acostuma. Não sabe viver sem um problema. Uma birra com alguém sem saber porquê, uma implicância com um colega de trabalho, uma questão com um familiar, entendeu? Podemos ter motivo sim, mas a gente, ao invés de tentar também muitas vezes ver a causa desse motivo, a gente fica alimentando e isso vai crescendo. Isso vai crescendo dentro de nós, tá? Então, como que esse nada vira um monte de coisas? Ele pode virar um monte de coisas, lógico, né? O medo, tá? Aqui ele dá um exemplo, tá? Aqui já é um outro escritor, né? Michael Sponville, que dá um exemplo, né, do medo. Aí ele fala sobre o medo do cachorro, né? Uma parábola que ele fez aqui. Ter medo de um cachorro que rosna é menos angústia do que o temor. Se o cachorro nos ataca, podemos correr ou enfrentá-lo com algum objeto. Se, porém, tivermos medo de ser atacado por um cachorro, quando não há nenhum cachorro presente ou que o esteja ameaçando, é antes uma angústia. Contra ela, estamos mais desarmados. O que podem a fuga ou o combate contra a ausência de um cachorro, contra um perigo inexistente ou puramente imaginário? Até quando que a gente, o real,
que a gente sabe que a gente tem que enfrentar, mas esse real, ele se alimenta dentro do nosso pensamento e começamos a crer que aquilo, todo dia vai ter um cachorro latindo para a gente todo dia. E nem todo dia a gente vai ter um pau ou vai ter uma pedra para atacar o bichinho, que não é o correto, mas a gente pode fugir dele, mas não podemos. Preferimos ter esse cachorro todo dia no nosso caminho, né? Então, a gente também de alimentar esse medo, de construir, de fortalecer ele dentro da gente. Até porque sentir medo, né? Todo mundo pode sentir medo de alguma coisa na vida. Mas você se deixar levar por esse medo e não enfrentar esse medo, né? É que torna a coisa cada vez mais complexa, tá? E aqui, a ansiedade, tá? Que muitas vezes ela é utilizada como sinônimo de angústia, principalmente na linguagem médica. No entanto, tá? De acordo com os Sponville, tá? A ansiedade pende mais para o psicológico, tá? E ele usa aqui uma frase: é muito mais um traço, né, de caráter do que uma posição existencial, muito mais uma essência do que uma experiência, muito mais uma disposição patológica do que ontológica, sabendo que nós também, na nossa vida, a gente procura sempre trabalhar, tá? E saber lidar, porque o que para mim, para minha pessoa, pode ser uma coisa pequena, para o outro pode ser uma coisa grande. Eu tenho que respeitar o pensamento das pessoas também, tá? Que para muitos pode ser um palito de fósforos, para outros pode ser uma árvore gigantesca. Então, a gente tem que saber também respeitar. Então, opiniões, condições e entendimentos, nós temos vários. A questão é como que a gente pode reagir a uma questão médica, a uma questão também espiritual, tá? A questão também de que nós, dentro de uma esfera de crenças e de valores, seja ela espírita, católica, protestante, tá? Mas aquilo a que nós nos cremos, aquilo que nos orienta, que move nossa caminhada, para que a gente possa também se fortalecer com a fé, com a esperança e com a atitude, né? Sabendo que cada um, como eu disse, reage de um jeito. Uns podem se deixar dominar e outros, né, que é a tônica do dia a dia, não tem para onde correr, né? Eu falo um pouquinho rápido, tá, gente? Desculpa, tá? Porque é coisa de dentro de sala de aula, tá? Aqui, aí já tirei da nossa cópia uma relação, tá, da angústia, tá, de sintomas, e como que essa angústia, que vai cair para uma depressão, aliada à ansiedade, ao medo, ao desespero, ela pode, né, se aproximar de um processo, tá? No caso, um processo obsessivo, né? Então, aqui, uma questão que envolve a produção do uso de uma resposta, tá? Ou seja, dentro de um quadro de angústia, ao estresse, ao medo, ao mau humor, tá? E aí começam os estágios repetitivos de pensamento, que é uma coisa presente dentro de um quadro de angústia, aquele pensamento fixo, né? Vai dar certo, não vai dar certo, o que será, o que falta, o que eu tenho que fazer, ai meu Deus do céu, né? Então fica o pensamento fixo, que ele traz uma presença muito forte, né, da aproximação de uma condição obsessiva, tá? Aqui também uma outra coisa que a gente colocou, a questão da antecipação das pessoas, de nós antevermos, né, uma situação que nem a gente sabe se vai acontecer ou não, mas a gente já sofre por antecipação, tá? Muitos de nós estamos aqui hoje, amanhã todo mundo tem o seu dia a dia, tá? Então a gente muitas vezes já vai para a cama, já vai para o nosso travesseiro, que é o nosso porto seguro, nosso porto de conforto, nosso porto de conexão com a espiritualidade superior, tá? Para refletirmos e pedimos fortalecimento para que o outro dia seja tudo diferente, tá? Mas a gente acaba também trazendo essa repetição, tá? Que é um exercício, né? A gente está aqui, né? A gente que lida, nós que somos professores, assim, um exemplo meu e de muitos de nós.
eu estou aqui, não posso estar aqui eu tenho que estar focado na palestra, mas eu sei que amanhã eu já tenho 3 turmas de 6º ano com 40 alunos esperando o titio para dar bom dia, com muita alegria, né? Então eu não posso carregar isso para o meu sono, nem posso carregar isso para a minha atividade, as atividades do dia a dia. É a conta que a gente tem que pagar, é a questão da vacinação, a questão dos problemas diários. Então é um momento que a gente procura, é fácil. Se eu falar para vocês que é fácil, eu vou estar mentindo, tá? Vou estar mentindo, porque a gente está numa escola de aprendizado que é a vida. Mas a gente também fica trazendo essa repetição e queria ser aquele trivial, né? Então, até uma música do Chico Buarque, né? Que no caso fala que todo dia... Pode cantar para nós. Não, cantar é mais caro, aí eu vou cobrar um cachê maior e eu sei que no momento a gente tem que fazer a caridade, né? Fala que todo dia... Grande caridade, não cantar para nós, né? Não é uma boa, tá? Falta o microfone. Tem desculpa hoje do microfone, tá certo. Vai ficar dando ideia. Tá? Então, aquela música que fala que todo dia é tudo sempre igual, acorda às 6 da manhã... E acorda e vamos embora. Quer dizer, então a gente não tem como fugir disso, mas graças a Deus estamos acordando, tá? Mas para não tentar fazer tudo sempre igual, para fazer o que o dia ser diferente. Né? Fazer com que, já que a água do rio, que é a vida, a água sempre corre, mas o banho tem que ser sempre diferente a cada dia. Você não pode repetir o mesmo banho do dia anterior. Né? E aí vem, né, nessa questão do pensamento obsessivo, tá? Nosso processo de reflexão, quando estamos num quadro de angústia, que vai caminhar para uma depressão, tá? Ela se vê prejudicada e ela traz o quê? Muitas vezes, o pessimismo. O pessimismo exagerado, o pensamento também de fracasso, de impotência. E aí, quando tudo isso, né, aliado, vem trazendo também a sintonia de alguns irmãos próximos, ou não, muitas vezes acabamos sendo um condutor que ajuda a aumentar esse processo, né? Os vícios, né? Os abusos, os excessos, sem qualquer tipo de julgamento, ninguém está aqui para isso, mas muitas vezes, quando deixamos passar uma coisa além da conta, então a gente abre uma porta, abre um canal para que esse desequilíbrio ele traga esse processo. Claro que a gente também não pode colocar, né? Eu já falei isso numa palestra aqui, né? Estão fazendo macumba para mim, estão fazendo não sei o que para mim, a vida não vai para frente. Então a gente começa a alimentar que estão fazendo algo para a gente, aí que a coisa, né, acaba crescendo sem a gente perceber. Então a gente terceiriza e só aumenta o nosso quadro de tristeza profunda, né? Então, como que a gente também tem que saber não dar corda, não dar essa entrada, tá? Beleza. Ansiedade, tá? E aí aqui uma outra coisa que a gente também falando sobre, também no item, no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, quando Kardec fala sobre a angústia, mas também fala sobre a vida futura, que a gente fica preso nesse estágio, tá? Claro, como a gente está dizendo, eu sempre procuro falar, parece que é tão fácil falar, como se a gente também não tivesse problemas, né? Todo mundo tem, independente de estar dentro de uma casa, seja ela qual for, está fora, tá? Agora que a gente tem que se fortalecer para poder enfrentá-los. Então, Kardec falando aqui sobre vida futura, né? Onde pega-se, dentro dessa angústia, a dúvida. E a dúvida, ela é o contrário da fé, é o contrário da esperança, tá? Então, ele fala, pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que o da terra, torna-se qual criança que nada mais vê além de seus brinquedos, aquele exemplo que a gente deu lá no início.
E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que lhes afiguram reais, tá? E aí fica um divisor, tá? Que para muitos, quando é aquele caso, né, de angústia e que não vai dar certo, aí ele pega a música. Então deixa a vida me levar, somebody love, não vai dar certo mesmo, então vamos que vamos, deixa arder. Né? Então ele acaba também, né? Ele vai viver, vai procurar viver o seu dia a dia, mas ele sabe que ele não vai conseguir, tá, dentro do seu íntimo, vencer aquilo que ele oprime. Ele simplesmente vai naturalizar, que é aí que eu acho, né, o problema de você naturalizar o fracasso, a derrota, a tristeza, tá? As intempéries da vida, né? Que todo mundo tem, tá? Como em mundos mais evoluídos, tá? Os espíritos pensam mais no bem do que no mal. E aí fica a questão de que você quer deixar tudo rolar, tudo fluir, mas sabe que tudo isso também tem um preço. Tudo isso tem uma consequência, tá? Ou seja, você vai ocultar uma coisa que você sabe que você carrega consigo, mas que mais adiante, né, você sabe que você não conseguiu fazer essa lapidação, ou que você pelo menos tenha tentado reagir, tá? Então, tudo tem a questão da causa e do efeito, tá? Então, os espíritos superiores pensam mais no bem do que no mal, temos que acreditar sempre, lógico, tá? Que o bem há de prevalecer, tá? A angústia é mínima ou quase inexistente, porque todos nós, já compenetrados dos ensinamentos do Cristo, daremos mais valor, tá, num estágio avançado, à vida espiritual do que à vida material. Sabendo que a gente tem que viver o nosso dia a dia, nós ainda não estamos naquele estágio que a gente se alimenta de luz, né? A gente precisa do arroz e feijão todo dia, e é por ele que nós lutamos com dignidade, tá? Com trabalho, com honradez, para estarmos aqui de pé, sabendo que se de um lado vai ter o pau cantando aqui, sabe que aqui você tem que saber deixar fluir para não deixar que ele te domine e você não caia dentro desse processo obsessivo, tá? Então seriam os mundos superiores dentro dessa posição de Kardec. E aqui falando também dessa influência que os espíritos inferiores, que ainda precisam do esclarecimento, precisam do acolhimento, precisam do encaminhamento, tá? Que também, né, como eu falei, tá um aqui, o outro também, se a gente deixar, ele vai estar aqui do lado, tá, ó, né? Para vencer a angústia, advinda da influência dos espíritos menos felizes, tenhamos em mente, ou seja, como a gente procurar não deixar que eles façam um ninho no nosso pensamento, no nosso coração. A prece, sendo a primeira das armas, tá? Mas a prece com fé, com esperança. Muitas vezes, nós, nesse estado que a coisa está difícil, a gente troca a prece pelo desabafo. Né? Troca pelo desabafo e troca pela obrigação de estar fazendo uma prece. Então, se a gente não procurar para tudo e se imbuir do envolvimento, do amor, da conexão, então a gente não está orando, a gente está fazendo uma outra coisa como desencargo de consciência. Tá, Pai nosso está no céu, amém. Tá bom, tá? Então, já tem um probleminha aí. A prece é o remédio seguro, que nos auxilia, que nos acompanha e nos prepara para essa conexão, para que também possamos atenuar, tá, o nosso sofrimento. Segundo ponto, que é o caso da fé, a prece com fé, com sintonia, com amor e não com queixa, tá? Vai estar fazendo queixa, todo mundo tem uma queixa, todo mundo tem algo a reclamar, tem algo dentro de si complexo que não conseguiu se resolver, mas isso não é conexão com a prece, tá? O problema é você tenta resolver se harmonizando, se equilibrando, tá? E uma terceira mensagem.
que estejamos sempre em estudo, em comunicação constante com os espíritos de luz. Ou seja, né, como diz o próprio mandamento, orar e vigiar, porque o inimigo nunca dorme. Então a gente procura se cercar de energias boas, de energias positivas. E os mentores, que nós dentro de uma casa espírita, nós são os nossos companheiros, mas também aqueles irmãos que são de uma outra denominação, que têm a conexão com Jesus, com Deus, com a sua crença, mas ele tem que estar se cercado daquele elemento da natureza que vai te orientar, que vai te guiar e que vai estar junto com você, tá? Então, falando sobre a ligação da fé com a aproximação com nossos guias, tá? E logicamente que dentro de um momento, tá, de desequilíbrio, que a gente possa, de uma certa forma, vamos tentar nos conectar. Está difícil, está doendo, mas vamos tentar se conectar com a nossa espiritualidade, com a nossa ancestralidade, tá? Para dar uma acalmada e tentarmos nos organizar para que o dia a dia ele não foge, não tem como. Vamos levantar, vamos acordar, vamos fazer, mas temos que acordar bem. Como eu falei agora há pouco, a gente levar para o nosso sono um problema, a gente vai acordar com 2. Né? Vamos então, para esquecer, vamos fazer alguma coisa. Você vai acordar com um problema e com ressaca. Né? Então são 2 problemas, tá? Alivia, não estou julgando, pelo amor de Deus, não é isso, tá? Todo mundo tem o seu momento, mas tem momento para tudo. Inclusive para a gente se conectar e buscar olhar para dentro da gente, sem buscar uma questão terceira para descarregar o problema. Tá? Para esquecer o quê? Esquecer o nada, esquecer o medo? Você não vai conseguir. Tá? E aí, deixa eu ver aqui o horário, tá? Eu tive que pular pelo que você pediu. Então, aí quando a gente começa, pegando esse gancho final aqui, de como que a angústia, o medo, a tristeza, o quadro de ansiedade, de depressão, de dor, de frustração, ele vai trazer um processo obsessivo. Então, aqui eu separei, tá, alguns graus, né, que, claro que o tema obsessão é um tema muito recorrente nas palestras, então eu estou falando também, tá, dentro desse tema, obsessão, tá? A obsessão simples, né, no caso, a persistência do espírito em comunicar-se, quer o mesmo queira ou não, impedindo que outros o façam, tá? Então, fica aquele irmão que está querendo se comunicar, então muitas vezes a gente fica pensando, será que é um irmão do bem ou um irmão que não deixa dormir, um irmão que está ali sempre no meu pé, ou será que é uma consciência travestida, né, de um irmão, ou que eu quero acreditar que seja um guia, ou até um perseguidor, um obsessor, né? A obsessão por fascinação, tá? Que é uma ação direta exercida por um espírito inferior sobre a do indivíduo, perturbando ou embaralhando as suas ideias. E aí, como a gente, falando aqui dentro de um processo de angústia, né, na qual nós abrimos, né, pela nossa palavra, pelo nosso pensamento, tá? E muitas vezes um pensamento pode ser pior do que uma atitude. Porque a pessoa pensou, mas não fez aquilo que ela estava imaginando, ou seja, saiu um efeito limitado. Então a gente acaba também trazendo valores negativos e irmãos dentro de uma vibração. A gente, quando fala em vingança, em ódio, tá? Na raiva, tá? Que acaba sendo de uma forma entranhado no nosso mau pensamento, num mau hábito, mas numa ideia de que, puxa, eu tenho que descarregar isso em cima de alguém. E muitas vezes a gente vê na própria sociedade, vê no dia a dia, né, de você terceirizar uma atitude que você pensou, porque foi alguém invisível que mandou eu fazer isso. Mas será que a gente nunca pensou isso em algum momento? Precisamos refletir sobre isso, né? Eu fiz, não era eu. Será que não era eu?
De repente, do nada, eu saio fazendo e digo, não, foi uma influência dos maus espíritos, dos irmãos que ainda precisam de esclarecimento, que elas existem e existem, tá? Mas muita coisa que foi feito fora do seu normal, ela pode ter sido pensada quando você sabia o que queria fazer, mas não podia fazer, tá? Outra questão aqui também, a subjugação, por quanto que nós nos deixamos, né, sermos dominados e subjugados por uma ideia, um pensamento mal concebido que se transforma, tá, e se aproxima de um quadro espiritual, tá? Então, da gente também achar ou também se deixar levar por aquele irmão que muitas vezes um exemplo aqui, tá? Da pessoa, muitos de nós, né? Que temos uma ligação com alguém do passado, sendo parente ou não, né? E procuramos, né, pelo fanatismo, pela idolatria, procuramos repetir os gestos daquela pessoa, sabendo que a gente não é aquela pessoa e que a gente não será, tá? E a gente acaba, uma pessoa que já se foi, tá? A gente tem que ser autêntico, tá? Você ter uma influência boa, positiva, claro, mas muitas vezes, tá? Você ter um ídolo como, vamos pegar ditadores do passado, sanguinários do passado, né? E você começa a repetir esse gesto. E aí você acaba trazendo essa sintonia para dentro do seu ser, tá? Então a obsessão, a idolatria, o fanatismo, tá? São questões muito sérias, tá? São questões que a gente acaba... Inclusive religioso, né? Sim, religioso, que é uma coisa muito... Sim, né? E a gente acaba assumindo aquilo. E nem muitas vezes a gente tem aquele dom, tem aquela... como é que eu posso dizer? A gente não nasceu para ser aquilo, mas eu quero ser aquilo, eu quero viver aquilo. Que eu achei bonito, achei legal, tá? Ídolos do que... Assim, pessoal que gosta de rock and roll se deixa influenciar, né? E aí muitas vezes, tá? A gente vê, e eu já presenciei isso, tá? Eu também sou músico também, então muita galera que eu sou roqueiro, gosto de rock and roll, mas galera que começava a associar o rock, a música, com algum tipo de entidade, de ritual, né? Do mal. Tá? Ele se esquece da essência da música, da conexão da música, seja ela qual ritmo for, da conexão com a alegria, com o amor, com a harmonia, mas verte isso para um lado negativo. Tá? Então, algumas coisas que a gente não vou ficar aqui entrar em detalhe, de ficar brincando de satânico, né? Mas na hora que passa um rato dentro de casa, dá um vento na janela, começa a cantar louvor, né? Não é verdade? Porque eu sou o terror. Aí começa a cantar Aline Barros, né? Então é complicado, né? Então, mas aí traz esse lado do fascínio e mexer com uma coisa que você não sabe, que você acha legal, e depois muitos acabam arcando com a consequência na sua vida material e espiritual, tá? Então, até que ponto que eu fui lá buscar ou mexer com quem está quieto, com quem eu não sei, tá? Mas acho que sei, tá? Como eu tive que pular aquela parte, a gente não... tudo bem. É porque tinha um outro tema mais complexo, tá? Senão eu coloco você falando aqui. Não, senão, tá? Para a gente já ir fechando, quer dizer, fechando essa parte, tá? Alguns aspectos também sobre diferenças, né? E também aproximações, tá? Dentro do mundo espírita, sobre o termo obsessão, a nível de que no espiritismo, tá? Quando abrimos a porta, tá? Um portal, um canal de comunicação, tá? Com os nossos mentores, com os nossos mensageiros, com os nossos guias, nós estamos buscando o fortalecimento, a unidade, o acompanhamento, mas também o direcionamento para a nossa ação como ser humano.
E muitas vezes, em problemas que nós temos, nós espíritos temos muito isso, tá? Então a coisa não está boa, tá? E o meu mentor, o meu guia, o meu mensageiro, o meu protetor, ele me abandonou. Então a gente também, quando a coisa começa a dar errado, começa a não sair do jeito que a gente imaginava, tá? Eles nos abandonaram. E a gente não percebe que em determinados momentos, e isso é um fato, tá? Como que a gente reage? Que muitas vezes, tinha uma situação, mas me tiraram de jogada. Então, muitas vezes, a espiritualidade coloca, não como perda, mas como livramento. Então, sabemos também entender que aquilo que se fechou, tá? É porque alguma coisa, mais para frente, a gente tem a amealhar, a conquistar. Mas aí, como não conseguiu, aí vem a angústia, vem o desespero, toda hora a bola bate na trave e não entra. Ou então a bola fura na hora que vai passar o gol. Então é sinal de que essa bola estava desgastada. Precisamos então encher uma outra bola para fazer ela rolar para frente. Tá? Então aqui fala muito sobre o momento que nós achamos que estamos abandonados, largados. Nós não estamos. O que nós precisamos entender também é que nossos mentores, nossos guias, eles nos acompanham, nos intuem, mas nós temos o livre-arbítrio. Nós escolhemos, no nosso dia a dia, na nossa vida, tá, aquilo que a gente está buscando realizar para nos completar. Tá? E saber como que aquilo pode ter sido, foi um momento que não deu certo, mas pode ter sido um livramento. Então a gente já pega o lado negativo. Tá? Então, o livramento, ele caminha junto com essa ligação entre nós e a espiritualidade. Com calma, com fé, não com desespero, né? E para a gente, então, fechar, fica aqui a mensagem, tá, final, de que as causas dos males, né, do processo de angústia, que logicamente também, virando a depressão, a ansiedade, vira um caso clínico, então todo mundo, né, acha que vai ser necessário se unir ao bloco do Unidos do Rivotril Samba Clube, né? Quando podemos também trabalhar o nosso pensamento, a nossa reforma íntima, tá? A nossa jornada, nossos fatos, sem se cobrar, sem se culpar, porque dentro da angústia também tem isso, a culpa, a cobrança. Eu não consegui porque eu sou incapaz, porque eu sou incompetente, porque eu nunca vou conseguir. Aí já coloca o nunca, o não, já coloca esse advérbio de negação, não vai dar. Então aí você já, antes de você entrar na peleja da vida, você já entra derrotado, porque não vai dar certo. Então você não vai conseguir mesmo, tá? Então aqui fala sobre o livre-arbítrio, a fé, a prece, a reforma íntima, tá? Sabendo que somos seres num mundo de provas e expiações, sujeitos a erros e defeitos. Eu posso estar falando tudo isso aqui para vocês hoje, tá? Mas sabendo que do lado de fora, a vida está lá me esperando, mas aqui ela não pode entrar, não vou deixar entrar e que ela não entre quando eu sair daqui, mas sabendo que alguma coisa ou outra eu preciso me lapidar, preciso me melhorar para poder, né, fazer a minha parte, fazer o meu papel, tá? Saber lidar com a minha consciência, tá? E fica, tá, na mensagem de que a gente faz o nosso trabalho com fé, com caridade, com amor, sabendo que a mensagem do Cristo não nos abandona, não nos dá as costas, nos dá as mãos. E que essa mão, que é a mão da esperança, da caminhada, do fortalecimento, nos intua nas nossas batalhas do dia a dia. Tá? Então, é isso aí. Eu espero ter conseguido fazer alguma coisa com vocês e agradeço a todos. Gente tá? só queria complementar, né? Nossa prática diária aqui com tratamentos na casa, né? Conversando com as pessoas, a gente procura sempre incentivar as pessoas a pensarem positivo, né? Voltar-se para Deus, voltar-se os guias espirituais, o nosso anjo da guarda, a gente nunca está sozinho, né? E sempre pensar em melhorar. O nosso pensamento,
ele tem um poder muito grande. Ele atrai coisas boas para nós, mas também pode atrair coisas ruins. Então, se nós sabemos disso, vamos procurar fazer as reformas para mudarmos a nossa forma de pensar, acreditarmos mais na vida, em Deus, numa sociedade mais justa, né? em amor, em esperança. Tem tanta coisa que a gente tem que passar para os nossos filhos, para aqueles que vão ficar aí, né? Afinal de contas, nós como professores, temos aqueles irmãos que estão na nossa frente, né? A responsabilidade muito grande de passar para eles uma esperança no futuro, né? E mostrar para eles que eles podem vencer se eles quiserem lutar. Acreditar, considerando, né? logicamente, as diferenças que eles vão encontrar pela vida. Porque uma coisa é você ter dinheiro para você enfrentar uma faculdade, né, para você vencer na vida. Outra coisa é quando você começa a lutar com as adversidades, né? E aqui a gente tem um grande vencedor, né? Porque o Juliano, eu tive sempre tenho assim, muita emoção com o Juliano, porque eu tive a graça de acompanhar a Juliana ainda menininha. Ele não cresceu muito não, mas ele era pequenininho, né? E o menino sempre, Juliano nunca desistiu. Ele sempre batalhou, ele sempre foi em frente, ele está sempre presente aqui. Então é um carinho imenso que eu tenho esse menino aqui do meu lado. E é uma música que o Gilson gostava muito, que muitos de nós gostamos, né? Andar com fé. Andar com fé. Exatamente. A gente sempre passou muito para os nossos alunos, né, que eles tinham que acreditar num mundo melhor, acreditar numa vida melhor, ter esperança, né? Que fácil não é. Não é fácil. Não foi, né? nunca será. Mas a gente não pode tirar também, porque os obstáculos que a gente encontra, né, eles são importantes para a nossa formação também. Porque aí a gente vai encontrar, a gente vai ver como a gente vai reagir ao obstáculo. Tem pessoas que fazem um drama enorme diante de um obstáculo, ou de uma doença, ou de um probleminha, e outros não, né? Outros viram leões, né? Eles são capazes de passar por tudo aquilo, né? Lutar e vencer. Quando nossos filhos caem, né? A gente tem mania de falar com eles, não foi nada não, levanta, vai brincar. A gente está ensinando para eles que não é hora de ficar chorando, não é hora de ficar lamentando, é hora de continuar a vida, continuar indo em frente. Então é isso que a gente deseja para vocês, né, que a gente possa vencer todos os obstáculos que a gente tem na vida. Não serão fáceis, claro, não é fácil, não. Nós estamos vivendo aqui, são desafios evolutivos que a gente tem. A gente não está aqui de brincadeira, a gente não está aqui de passagem, a gente não veio a passeio, a gente está aqui para vencer os obstáculos que nos são colocados, né, e fazer um país mais justo, uma sociedade mais fraterna, mais amorosa, com menos ódio, né? Menos guerra, menos tudo isso menos horrível dor, que a né? gente vê por aí, menos dor. Né? Num mundo que a gente vai passar, a gente está num mundo de prova e expiação, né? Então a gente vai evoluir, com certeza. Mas a gente passa por momentos muito difíceis para a gente conseguir a evolução. Hoje ainda vivemos num planeta onde o mal supera o bem. Mas viveremos em um planeta, com certeza, em que o bem já supera o mal. Esse é o nosso objetivo, né? Ter um planeta onde o bem supera o mal. E é isso que a gente deseja para vocês, né? Agora a gente vai apagar as luzes. Sônia vai fazer uma introduçãozinha para o passe. O passe é o momento da gente receber energias, renovar nossas energias. Então, se concentrem. A gente vai avisando devagarinho quando é que vocês vão abrir os olhos. Eu gosto muito de pedir a vocês para fecharem os olhos, né? Ficarem em posição de receber o passe. O passe a gente só recebe se a gente quiser receber. Tá? Então, os médiuns estão aqui, estão se colocando à frente de vocês para doarem o passe. Abramos então nossos corações com nossos pensamentos positivos, livres de qualquer sentimento inferior. Vamos fazer a oração de Francisco de Assis, que é a verdadeira oração de transmutação. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Bom, meus irmãos, esse momento é um momento de agradecimento. Para finalizarmos, então, vamos elevar nossos pensamentos ao alto. Não acendam a luz agora, por favor. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto. Pedir ao Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso amigo, a todos os irmãos que protegem esta casa, que nos protegem, nosso anjo da guarda, que é o nosso mentor espiritual, que agradecer a eles pela presença, por estarmos aqui hoje, por estarmos tentando, Pai, fazer as mudanças necessárias em nós, para nos aproximarmos mais do amor, daquele amor que é o exemplo para todos nós. Queremos pedir proteção, saúde para nós, para nossos filhos, para nossos irmãos, amigos, Pai, e principalmente por todo esse país, para que possamos ter um momento de paz, de amor, de tranquilidade e respeito ao próximo. Possamos ir para os nossos lares, com os nossos pensamentos vibrando positivamente no amor. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Vamos assim, então, meus irmãos, obrigado pela presença. Tenham uma semana de muita paz, de muita luz, de muito amor, né? E luta!